Gente, todo mundo entendeu até aqui, né? Cadê? Parece que tinha mais gente na... Ah, tá. Então tá. Olha só. Nós vamos passar para a melhor parte agora. Então, se você perde... Juliano, se você perde, Juliano, tem que começar tudo de novo. Não, ó, tá aqui o Apolo, o mesmo professor de lá é o mesmo daqui, né, Apolo? Eu dou aula desse mesmo jeito, mas vocês reagem melhor. Vocês reagem... Não, lá... É porque lá é tudo crente, aqui é aluno. Lá é tudo crente, aqui é aluno, e aluno vive fazendo alunice, então, Vamos lá, gente, olha só. Eu vou dar a prerrogativa para vocês. Se dividam em grupos. Temos quantos? 3, 6, 9, 12, 14, 15. Podemos fazer 5 grupos de 3 pessoas. 5 grupos. Dividam-se. Ou eu vou começar a dividir. Vamos lá. Se mobilizem. E separados mesmo. Separados mesmo. Não, vou me explicar. E aí, já? Separem-se, separem mesmo. Separa. Tá. Fechou? Tem? Quantos grupos? Aqui vai fazer um? Então vem mais pro canto aqui. Vamos, vem mais pra cá. Vocês três aqui vão formar um grupo? Pro canto. Junta lá no canto. O meu jovem, você tá sozinho? Como é que estão os grupos, gente? Tá só em 2? Ué, eu contei errado, então? Hã? Não. Não, posso não. Tá? Tá bom. Beleza. Temos 5 grupos, né? 1, 2, 3, 4, 5. Tá bom. Na realidade, são 4 grupos e uma dupla. Tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, 5 papeizinhos. Vocês virão aqui, serão um representante de cada grupo. Vem aqui. Quem é grupo 1? Grupo 1? Tá. Não necessariamente isso. Grupo 1. Grupo 1 vai fazer uma análise hermenêutica de Provérbios 4, 23. Usem todos os elementos que vocês acharem conveniente. Tá? Todos. Pode usar tudo da aula que foi falado. Tá? Todos os elementos aí, o chat GPT. Não foi usado chat GPT na aula? Não. Rapaz. Cuidado, hein? Eu vou mandar você lá para a assembleia. Não, o grupo. Por que vocês têm várias Bíblias? Cada um pega uma Bíblia e aí a dinâmica é o grupo que vai decidir. Essa Bíblia aqui aceita lá na Bleia? Rapaz, você não está na Bleia não, fica sossegado. Tudo da fé reformada.
Eu já tinha dado para vocês? Então tá. Ó, grupo 2 vai me fazer uma análise sobre Jeremias 48:10. Grupo 3 vai fazer uma análise sobre o Salmo 23, versículo 1, ou verso 1, né? Grupo 4 vai fazer análise sobre Ageu 2:8. E grupo 5 vai fazer uma análise sobre Filipenses 4:13. Gente, aqui ó, todo mundo olhando aqui para mim. Todo mundo Vocês terão liberdade para fazer o que vocês acharem. Eu quero uma análise hermenêutica. Não é o que vocês pensam. Pode usar. Lembra que eu falei das Bíblias? Por que eu pedi para vocês trazerem várias Bíblias? Para vocês embasarem a análise de vocês. 20 minutos é o suficiente? Meia hora? Meia hora mesmo? Vou botar aqui, ó. Meia hora. Tal. 17h25 no meu relógio. 18 horas. Ok? E aí, a gente faz uma pequena apresentação aqui. Gente, a apresentação é no máximo 5 minutos, tá? Então, vocês têm que fazer tudo que vocês puderem para apresentar em 5 minutos. Se estourar o tempo, para cada 10 segundos de tempo estourado, eu tiro um ponto. Valendo? Vale a boa vontade do professor. Não, é só dinâmica, é só exercício. Não vai só aprendizado. Entendeu? É por isso que tu ficou com 0. Aí é o grupo elege um para vir aqui. Pode vir todos. Vai falar, um vai falar. Entendeu? Ou se os 3 quiserem vir falar, pode vir. Valendo? Então pronto. Pode ser você sozinho. Bota aqui, tá? É sozinho você? Vai falar pro grupo todo? Você falou que era um para falar? Não, então... Não? Gente, pessoal, o tempo de vocês acabou. Agora vocês vão prestar atenção no colega, tá? Porque daqui a pouco, quando ele terminar, ele vai ter 10 minutos para explicar. Tá bom, 5 minutos. Ele vai ter 5 minutos para falar. Uai, meu parceiro. Ele ia falar um e esperar os outros 4, hein? Ele vai falar 5 Vocês minutos. ganharam do mesmo time? E depois a gente vai fazer pergunta. Essa parte aí não foi combinado. Valendo. Amém. O nosso versículo que a gente ficou de trazer a visão hermenêutica dele é Ageu, capítulo 2, versículo 8. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Aqui o contexto do livro de Ageu é Ageu sendo usado por Deus para passar a mensagem de encorajamento e exortação para o povo que estava negligenciando a reconstrução do templo. Então, o livro de Ageu começa com Ageu falando para o povo parar de olhar para as coisas particulares e voltar a se dedicarem a Deus. Na verdade, Deus falando através de Ageu, né? No capítulo 1, no versículo 4, fala: porventura era para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, semeai muito e recolhei poucos, comei, porém não vos farteis, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, pois ninguém se aquece, e o que recebe salário recebe num saco furado. Então eles estavam ali preocupados com o deles e estavam fazendo mal feito deles e não estavam olhando para Deus. Então negligenciando a reconstrução do templo, que é onde Deus habitava. Então Deus está chamando eles para voltar à reconstrução e ansiar pela presença de Deus. Ansiar pela presença de Deus no meio deles, que era através do templo. E no capítulo 2, Deus fala e que eles começam a comparar o templo que eles estavam construindo com o de Salomão. Mas esse aqui, perto de Salomão, não vai ficar fraco, não vai ter
comparação. Só que Deus fala, a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Então é Deus, aqui no versículo que a gente ficou para trazer, minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está garantindo que ele vai dar providência. Então ele vai dar providência para o particular e providência para a construção do templo. Não vai faltar nada para eles. Posso perguntar? Não. Não. Pode não. Vou perguntar. O grupo ali, além do grupo, tem alguma coisa para acrescentar? Eu queria dizer que quando no nosso versículo-chave que Deus diz que Ele é o provedor, que dele é a prata, dele é o ouro, ele, além de estar assegurando a providência, né, de que o povo estava lá se dedicando aos projetos pessoais, Deus está falando, ó, eu vou prover na vida de vocês para a sua casa e eu vou prover para a reconstrução do templo. E com relação ao templo ser menor, ele, através disso, ele diz ao exemplo, para mim não importa o que ele é suntuoso, tanto que ele é luxuoso, eu já sou dono de todas as coisas. Então o que eu me importa é que vocês se dediquem à minha obra e através disso eu seja glorificado. Em Salmos 24, que no 1 até o 3 fala: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e seus habitantes. Ele próprio fundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem pode subir aos montes do Senhor? Quem pode ficar em pé no seu santo lugar? Só quem tem fé em Deus, que procura Ele, né? Então Deus queria que, não coisas materiais, mas queria a fé do povo com Ele. E o primeiro templo tinha tudo, ouro, prata. Só que não é isso aí, para Deus não é nada, porque Ele é dono de tudo. O importante é a fé do cristão com Ele, com Deus. Perguntinha básica para os três do grupo. O que mudou na concepção de vocês desse versículo? A concepção do texto? Depois da aula de hermenêutica, como é que vocês interpretam esse texto? Qual era a visão que tinham antes da aula de hermenêutica e agora depois? Professor, sendo sincero, eu não lembro nem a última vez que eu tinha lido Ageu. Muito bom, ele fez o cara ler Ageu. Quando você lê sem essa ótica da hermenêutica, quando você está lendo estritamente como um livro, né, você está olhando ali e Deus está falando que Ele é o dono das riquezas. Mas na verdade, ele quando você observa o contexto, e até foi o senhor falando, né, até mais do que a gente já tinha percebido, que Deus está falando muito mais, né, que Ele está falando de ser o provedor, né, de ser aquele que garante todas as coisas. E ao mesmo tempo ele está dizendo, como eu sou dono de tudo, isso não me importa. O que me importa é que vocês estejam, né, alinhados ao meu propósito. Né? Então ele não está falando da riqueza, ele está falando da fidelidade do povo para com as obras dele. Ou seja, enquanto muita gente se preocupa com o material e esquece o espiritual, Deus está dizendo, volta a focar no espiritual. E o material, né? Eu sou o responsável. Eu garanto o material para vocês. Ou seja, lição aprendida. Aprendida. Entendeu? Vamos lá. É isso, gente. De novo. Próximo grupo, quem que se habilita a ver? Você tá usando isso aqui? Não. Vou melhorar aqui, velho. Não, que eu falo aqui, ó. Tá usando? Não. Ah, botar para eles? Isso. A gente vai usar esse aí, gente? Opa. É profissional, ó. Permite com boné? Não, Cadê a referência, irmão? Podemos? ele vai vir também. Ele tá arrumando ali, se organizando. Não, mas era crente. Ah, aqui, ó. Vou botar o meu aqui, ó. Tá só os dois? Ela não quer vir, ela tá com Agora vergonha. deixa ela. Não, esse
câmera. Fiquem bem, assim, É que o Ei, professor não, só consegue fica fazer com a ela gente. falar, ganha até um prêmio ali. Já conhece, então. Vai, Começa? pode começar. Ó, o versículo que nós pegamos foi Provérbios 4, 23, que diz assim: Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, pois dele procede a saída de vida. Em algumas versões também ela vai falar sobre fonte de vida. E o nosso grupo, pelo menos eu fiquei muito com isso na minha cabeça. Fonte de vida, o que seria isso, né? E pesquisando eu falei, não, vou focar mais no coração e aí depois a gente vê esse final. Quando a gente olha pro coração humano, realmente, a gente vê que o coração humano, depois do pecado, ele é um coração caído. Então, ele vai realmente se tender ali e ir para as coisas erradas, né? Então, quando quando Salomão fala isso ali, aconselhando, né? No contexto, é um aconselhamento de um pai a um filho. E aí, quando ele fala isso, ele pega e fala assim, olha, mas tudo que você deve guardar, guarde o seu coração. Então, nós podemos trazer isso que quando um coração ele é caído, ele tem pensamentos ruins, ele vai ter a questão de, como você disse também, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Em Marcos 7, 21 diz assim: Porque de dentro do coração é que vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, o adultério, a avareza, a maldade, as mentiras, a inveja, a calúnia, o orgulho. Então, tudo isso daqui que a gente viu é da onde que sai o nosso coração se ele estiver realmente com pensamentos errados e se a gente estiver alimentando ele com coisas erradas. Então, se a gente está se alimentando da palavra do Senhor, guardando a palavra do Senhor no nosso coração, nós não teremos esse comportamento, nós não teremos essas consequências, que nós podemos colocar também como fonte de morte para nós que somos cristãos. Então, ao meu ver, é isso. Vai, continua logo. Acrescentar mais o quê? Vai. Tá ótimo. Bom, então, o que ela compartilhou aqui sobre a questão desses três pontos que ficou como um pilar desse versículo, seria o coração, guardar e as fontes da vida. E na versão, aqui nessa tradução das saídas, como ela disse, o coração é onde está os nossos pensamentos, as nossas vontades, os afetos. E algo muito importante é sobre a questão do domínio sobre os nossos afetos, sobre os nossos pensamentos. E aí entra também ligando ao fato da questão do guardar, que o guardar ele vai falar sobre o vigiar, sobre preservar, sobre ser disciplinado, né? Sobre a questão da disciplina. E claro, depois resultando a questão daquilo que nós fazemos diante daquilo que está na nossa mente, sobre o domínio que nós tomamos, a questão do vigiar, do preservar. Quais são as consequências a respeito disso? São as consequências positivas ou negativas. E a gente não tem só consequências somente a nós, mas também na nossa questão social. São coisas que nós deixamos sair do nosso coração, se nós não temos domínio. Essas coisas, elas não somente afetam a nossa vida externa, como ela também pode afetar a vida de outras pessoas ao lado. E tem o texto final, o último versículo aí, qual é o... É Salmos 19, assim, na sua versão acho que é mais bonita. 19:11. 119. Quer falar. Hã? Pode falar. Não, mas eu ia falar uma frasezinha que o estado do seu coração define a qualidade da sua vida. Então, tipo, é muito sobre isso, sabe? Que eu estava falando, sobre a questão que define aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acha, né, de instruções, enfim, de coisa, define a qualidade da nossa vida, de como a gente vai viver. Então, isso que nós devemos guardar o nosso coração, assim, sabe? E por fim, aqui o texto bíblico de Salmo 119:11, que diz: Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, É isso. é sobre. É isso? É isso. Tá. Lá vem ele. Ai. Ele vai judiar da gente. Não tá? doído, por Abre favor. sua Bíblia aí, Lucas 6:45. Rapaz, nossa, já tá aqui. Pode falar. Você tá doido. Eu comecei a tremer agora. Deus tá comigo, irmão. Podia ter ficado lá.
6. 6:45. É esse aí. O homem. É isso, né? O homem bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal. Pois do que está cheio o coração, fala a boca. Vocês não lembraram desse versículo? Lembramos. A gente colocou nas anotações lá. Tem, na verdade, um monte ainda que a Pois gente é. poderia. Tem um coração alegre, formoseia o rosto. A compreensão que as pessoas têm do coração é que ela é a sede das emoções. Isso é metáfora, isso é analogia, isso é o quê? Guardar o coração. Lembra que eu falei, usem todos os recursos que foram dados na aula. Eu posso guardar o meu coração? Isso é físico? Não. Então, e aí? Por quê? Por que guardar o coração? Guardar o coração. Mas por que guardar o coração? Mas Em questão física, não tem como guardar o coração, já é guardado no nosso corpo. Não tem como a gente guardar. Você usou a referência do Salmo 119. Salmo 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração. Não pecar contra ti. Por que esse versículo é tão importante? Porque a palavra do Senhor tem que estar realmente guardada no nosso coração, porque daí a gente vai tomar decisões baseadas na palavra do Senhor. Então, isso vai gerar na nossa caminhada consequências boas. Vamos lá, vou dar uma explicação. Ai, a gente vai estar apanhando aqui dele. Eu vou acrescentar para vocês, olha só. Uma explicação que eu vi de um professor. Por que que o salmista manda guardar a palavra de Deus no coração? Porque o coração é a sede das emoções. Se a palavra de Deus estiver na sede das suas emoções, a palavra de Deus é que vai controlar todas as suas emoções. E ela estará sempre acessível a você. Vocês já passaram por aquela experiência de guardar uma coisa e depois não saber aonde que guardou? Sim. Por que que guarda no coração? Porque todo santo dia você tem acesso ao seu coração, seja pelas emoções ou seja pelas racionalidades. Todo dia você ri, mas todo dia você sente um tipo de tristeza. Todo dia você tem uma emoção para definir o seu dia. Então, se a palavra de Deus estiver ali, aonde todo dia você acessa, todo dia você tem contato com a palavra de Deus. Certo? E a boca fala que o coração está cheio. Exatamente. Então, se ela estiver no coração, vai transbordar pela sua boca. E aí, olha como a coisa flui. Efésios 4:30. O que diz? Me ajuda aí, irmão. Ele nem sabe onde está Efésios na Bíblia dele. Tá nervoso? Não, pra gente é Se quiser, eu trago uma Bíblia lá na Assembleia que tem Efésios. Só fala. Não saia da vossa boca nenhuma palavra. O que é palavra torpe? Palavra atravessada, palavra mal expressada, mal falada, palavra que não produz nada de bom para quem ouve. Nesse texto ele ainda traz um contraponto depois disso, né? Qual é? Que agora fala palavras que tragam fonte de vida. Exatamente. Ao mesmo tempo que ele fala sobre aquele que mentia, agora não mente mais, mas lute pela verdade. Exato. Não vive uma vida de inércia, mas sim uma vida de um posicionamento. Na realidade, o versículo seguinte ele vai dizer assim: não extinguais o Espírito Santo. Ou seja, o fato de você viver falando palavras que não produzem nada de bom, acaba expulsando o Espírito Santo do seu coração. Ou seja, você deixa de ser a morada dele. Certo? Beleza? Show de bola. E para registro, a Sara falou. Virava a câmera na hora. Aí ela ia travar. Próximo grupo, Elisabetta. Esse Marcelo manda. Ah, Tinha que ser, né?
costuma ser bem pontual. Podemos? Podemos. Então, Bom. tá descalço, hein? Cara, tomei um banho de chuva, aí tá bem desagradável ficar com meu tênis, eu tirei, tá descalço, tá? Né? Não é por religiosidade, não. Nós pegamos um versículo que é muito famoso na igreja e que é muito distorcido, que é Filipenses 4, versículo 13. Não é o verso, é o versículo 13, que diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Glória. Hoje você vai vencer, irmão. Você tudo pode. Eu não ouvi o sapatinho de fogo. É que eu tô sem sapato. Então é canela de fogo. Mas assim, vamos falar do contexto primeiro. Essa carta provavelmente foi escrita quando Paulo estava na sua primeira prisão. E essa igreja ela foi erguida por Paulo na sua segunda viagem, quando ele tinha acabado de ser da Macedônia. E essa era uma igreja que ela era diferente da igreja de Corinto e da igreja da Galácia. Era uma igreja que era uma igreja boa, que era uma igreja, como é que eu posso dizer? Uma igreja madura, uma igreja que tinha uma vida espiritual muito boa, era uma igreja caridosa. E as mulheres tinham uma participação muito ativa nessa igreja. Elas participavam da liderança, elas ajudavam elas eram influentes nessa igreja. Tanto é que uma das primeiras a se converterem foi a Lídia, que é citada lá em Atos, se eu não me engano. E aí o que acontece? Paulo está preso e a comunidade da igreja está preocupada com a vida de Paulo. Não só isso, duas lideranças da igreja, que são Evódia e Sintique, também estão passando por problemas por questões de desentendimento. E isso acaba influenciando a igreja. Então a igreja acaba se tornando uma igreja dividida. Comparado com a igreja de Corinto, que era uma igreja que era muito problemática, a igreja da Galácia, o único problema dessa igreja era essa divisão entre as irmãs. Mas era uma igreja que era caridosa, sempre ajudou nas viagens de Paulo, dando ofertas, sustentando o ministério de Paulo. E nesse momento em questão, eles foram lá e enviaram Epafrodito para cuidar de Paulo e enviar também os donativos. E aí quando Paulo chega e faz todo esse contexto, porque era uma igreja de gentios, então tinha aquela pressão dos judeus falando que tinham que seguir aquela legalidade dos judeus, fala sobre tudo isso e fala: meus irmãos, por mais que eu esteja aqui preso, por mais que eu esteja sendo perseguido, por mais que eu esteja nessa situação, não é disso que eu sou firmado, não é nisso que eu estou baseado. Eu já fui rico, eu já fui pobre, eu já estive livre, agora eu estou preso, mas a minha força, a minha determinação, aquilo que me move, não é isso. Por mais que você seja uma igreja generosa, não é isso que me baseia. Quem me baseia é Jesus Cristo. E aí nisso eu queria trazer para vocês também, que está lá em 2 Coríntios 12:9. Está aqui aberto já. Ou seja, o foco de Paulo aqui não é falar para você que se você for fazer um concurso e você ter fé em Deus, você vai poder tudo naquele que te fortalece. A questão não é essa, a questão é Jesus Cristo. Então eu queria ler 2 Coríntios 12, versículo 9, que diz assim, ó, só deixa eu achar aqui, ó. Mas ele, é 9:12. Acho que é 9:12. Só um momento que eu me perdi aqui, eu tô comendo meu tempo, né? Sem pressão. Ó, eu vou ser falando que eu era pontual. 2 Mas a boca Coríntios. do Iago não sabe muita coisa dessa ali. Não sai palavras de vida, né? 12:9. Tá, é para ser isso mesmo. Mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei mais ainda alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. E é interessante que no capítulo 4 mesmo, um pouquinho antes, Paulo vai falar: gente, não ande ansioso, não ande afadigado com as coisas do mundo. Pelo contrário, encha a vida de vocês com tudo aquilo que for verdadeiro, que for nobre, que for correto, que for puro, que for amável. Disso deve encher a mente de vocês. Não das preocupações da vida, não dos problemas da vida.
mas é em Jesus Cristo. São essas coisas boas, é em Jesus Cristo que nós podemos tudo. Isso aqui não é um aspecto sobrenatural, que se você confiar em Deus vai sair fogo do seu olho, que vou fazer orações imprecatórias para contra aquelas pessoas que eu não gosto. Não é isso. É Jesus Cristo que nos fortalece. Então, por isso que nós podemos todas as coisas. O grupo quer acrescentar alguma coisa? Concordo tudo, né? Nós conversamos tudo sobre isso. E justamente vou falar só sobre a minha experiência. Desde quando eu cresci, sempre usava esse versículo para falar que a gente pode fazer todas as coisas. Que a gente, tipo assim, tudo que a gente desejar, Deus vai fazer. Todo sonho que nós planejar, Deus vai ser fiel para cumprir. Aí não tem, tipo, não tem fracasso. E se tiver algum fracasso, é considerado pecado. Porque você pecou, porque você não cumpriu. Isso. E não é esse o verdadeiro significado. Coisas que nós estávamos conversando, pessoas, nós estávamos elogiando a irmã, porque ela falou que tem só 3 anos, falando assim, só o fato de ela estar aqui querendo aprender já é uma grande, já desenvolveu muito que muitos cristãos que estão na igreja, que tem anos e anos e não procuram aprender mais de Deus. Nem sequer leu a Bíblia, ela já leu a Bíblia 2 vezes com 3 anos. E eu de falava idade. que na célula as pessoas pegavam a Bíblia e falavam assim, ó, não, tá escrito assim. Aí por quê? Ou era por causa de uma música cristã que falava, ou porque eu vi no culto numa pregação. E não o contexto. E quando pega um versículo e as pessoas só falam sobre aquele versículo, nós leva como, quem não lê a Bíblia, leva como se fosse verdade pela vida toda. Por isso é importante de estudar o contexto, tudo. É um versículo sobre sofrimento e contentamento em Jesus Cristo. Eu acho que a palavra que fica oculta é essa que você falou, contentamento. Isso. Que a tônica de Paulo, no versículo anterior, ele diz assim, sei viver Isso. no meio dos ricos, mas também sei como me comportar no meio dos pobres. Sei sentar numa mesa que tem fartura, mas também sei me alimentar numa mesa que tem escassez. Em todas as coisas, eu estou plenamente satisfeito com Cristo. Ou seja, Cristo é quem me fortalece. Ou seja, se você olhar para o lado da fraqueza física, está sentado numa mesa abastada, então você vai comer, vai se alimentar bem, vai ter forças, beleza. Mas está numa mesa que tem escassez, você vai comer pouco para que todos tenham oportunidade de comer. Você não vai sair dali bem alimentado, mas Cristo te fortalece, certo? Se você pega pelo plano espiritual, é a mesma regra. Certo? Eu sei me comportar no meio dos que estão alegres, mas também sei me comportar no meio daqueles que estão padecendo necessidades. E aí, Cristo me fortalece, fortalece a fé, fortalece o ânimo. Aí entra um pouco no que o outro grupo tocou ali, o coração alegre, a formoseia o rosto, a alegria do Senhor é a nossa força. Essa alegria não é uma alegria que o mundo compreende. Por quê? Porque ela extrapola os conceitos mundanos. A alegria no Senhor, ela está em que Cristo vai suprir, e mesmo que Cristo não supra, o nosso sofrimento é para a glória dele, certo? Então, olha como começa agora a expandir-se, a sair, não fica resumido só numa pequena passagem, certo? Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Gostaria de fazer alguma pergunta para o grupo? Já passou sua vez, né? Agora aproveita. Ficou vermelho agora ali, vai começar agora. Valeu. Próximo grupo, quem se habilita? Aí eu digo, como que não fica vermelho aqui na frente? Não tem como. O nosso texto foi Jeremias 48 e o versículo 10. Maldito o que faz com negligência o trabalho do Senhor, e maldito aquele que impede a sua espada de derramar sangue. Aqui a gente, quem nunca ouviu isso aqui na igreja, numa mensagem? Só que aí o pregador, ele esquece da segunda parte do texto, né? Ele prega só a parte A do verso. E aí a gente fica lá com a consciência pesada, né? Aí o pregador fala lá, aquele dia lá que eu fui cantar, não cantei com entusiasmo.
eu fiz relaxado. Só que aí a gente vai ler o contexto, a profecia é uma profecia contra o povo moabita, né? Que eles estavam lá sempre guerreando com Israel, né? Foi uma guerra de toda a vida. E aí vem o exército babilônico, né? Para destruir Moab. Por isso que fala, se a gente for fazer hoje, maldito aquele que impede a sua espada de derramar sangue. Se eu pegar minha espada, a minha espada é maldita se eu derramar sangue, sair matando. Aquilo que a gente viu ontem, né, que o professor aí explicou. Então, assim, a gente precisa ver o contexto, né? Esse verso foi aplicado para aquela nação, foi falado para aquela nação, foi uma profecia para aquele povo específico. Mas isso não significa dizer que nós não podemos trazer para a nossa vida hoje. Nós podemos aplicar ela, mas a gente pode usar outros textos, né? Como Paulo fala lá em Romanos 12, 11, que a gente precisa fazer a obra com entusiasmo, com alegria, né? Sem preguiça, né? Lá ele fala, o contexto lá é a preguiça. Então a gente pode relacionar esse verso aqui, né? Trazendo, aplicando para o nosso dia, com Paulo, com Jesus, quando ele fala da parábola dos talentos, né? Ele dá os talentos lá pro povo lá, e aí aquele que pegou um só um, eu vou enterrar esse negócio aqui, não vou produzir esse negócio não. E aí? Né? Então é uma forma relaxadamente de fazer a obra do Senhor. Então é isso. Eu não li nada que estava na folha. Mas assim segue. O pessoal do grupo quer acrescentar alguma coisa? Eu penso que está satisfatório, porque ela explicou assim a parte da essência do texto, né? Na questão da profecia de Jeremias contra o povo de Moabe, né? E quem ia executar isso era o Império Babilônico, né? Ou seja, não era para hesitar, era para destruir. Algo que eles deveriam ter feito lá atrás, mas não fez. E eles foram exilados. E agora Deus usa Jeremias e transmite o recado. Ó, não dorme não, mata, acaba com tudo. Mas não Israel, e sim o Império Babilônico, deixou exilado o povo de Israel. Até porque naquele tempo, quando Deus mandava matar, tinha que matar, né? E o povo de Israel, né, lá no início, desobedeceu a ordem do Senhor e não matou. Então, essa análise que você faz, a gente pode então acreditar que a obra que o Senhor tinha mandado fazer primeiramente era aniquilar o povo moabita. E aí, como o povo de Israel não fez, classifica a atitude deles como negligência. Ou seja, o pecado é que Israel foi negligente em fazer a obra que o Senhor tinha ordenado. Certo? Veja que o contexto agora é completamente outro. A obra do Senhor feita negligenciadamente é uma ordem não executada, que é proporcionalmente o oposto do que usam hoje para se referir a esse texto. Concorda? Veja que o contexto é que Deus agora, como Israel falhou na execução da ordem que lhe foi dada, Deus levanta uma nação para derrubar outra nação, para que a palavra dele prevaleça. Ou seja, é um pouco daquilo, gente, se você não fizer, Deus levanta outro para fazer. Não, Deus não levanta outro para fazer. A palavra do Senhor vai ser executada. Agora, se outro tiver que fazer aquilo que você deveria ter feito, você vai pagar pela ação do que o outro está fazendo. Ou seja, né? É uma situação bem delicada. Literal ou figurada? Essa passagem bíblica. Literal. Literal? Literal. Por quê? Porque o exército babilônico ia lá e ia destruir. Porque é um livro histórico. Certo? É um livro histórico. Mais alguma coisa? Alguém quer perguntar? Não? Então. Ó, e esse grupo aí, ó, ainda faltou 43 segundos, ó. Vem, Giovanni. Vem pra dar beleza pro vídeo.
Nosso texto é Salmo 23:1. Mais fácil. O Senhor é o meu pastor. É direito. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Cadê aquela sua versão? Nada eu tenho falta. Aquela sua Nada eu versão. tenho falta. Eu tenho uma versão. Aquela versão que ele apresentou aqui é. Aqui. A versão contemporânea dele? NTDH? Diz assim: Ó Eterno, meu pastor, não preciso de nada. O Eterno é meu pastor. Não, é ó Eterno, né? Ó Eterno, meu pastor, não preciso de nada. E a minha versão aqui é: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Assim, o texto ele usa uma metáfora, né, para estabelecer características de quem é o Senhor. E aí, Senhor aqui, ele usa o termo Yahvé, e o discurso é um discurso direto. Ele é como se ele estivesse declarando isso para o próprio Deus. Então, demonstra uma proximidade, uma intimidade. E quando a gente vai para dentro do capítulo inteiro, desculpa falar capítulo, professor, né? Quando você vai para dentro do salmo inteiro, você vai notando que é assim que se desenvolve, né, essa declaração, né, do salmista, no caso Davi aqui. Aí a gente extrapolou um pouco para explorar como que isso, você vê essa característica em outros textos. Aí a gente vai lá em Isaías 40:11, e aí esse Senhor que ele apresenta no Salmo também é apresentado assim por Isaías: ele alimentará seu rebanho como um pastor, ele ajuntará os cordeiros com seu braço e os carregará em seu colo e conduzirá gentilmente aquelas que estão com cria. Então, demonstrando ainda mais o cuidado, né, o zelo de Deus. O Salmo 37, Nossa, pelo capítulo, né? 37:25, você vai ver uma característica aqui também bem interessante. Diz assim, ó: eu fui jovem e agora sou velho. Ainda assim, eu não vi o justo abandonado, nem a sua semente ou a sua descendência, como pode estar aí na tua versão, mendigando o pão. Então você vê que aí a experiência da pessoa de ter vivido isso com Deus faz com que ela agora olhe para as coisas que se passaram na vida dela talvez com uma outra visão. Às vezes aquilo que a gente enxerga como uma coisa ruim, lá na frente a gente vai poder dizer assim: nossa, naquela época eu achei aquilo tão ruim, mas foi bom para mim, porque Deus me ensinou, Deus me curou, Deus, né? E aí a gente vai vendo essa intimidade que o salmista está falando nesse texto, né? E extrapolando para aquilo que a gente vê, porque esse primeiro versículo, a gente vê essa intimidade, e quando fala de nada tenho falta, nada me faltará, aí tem uma conotação de proteção mesmo em relação à vida, tem a questão emocional e tem a questão da provisão mesmo daquilo que a gente necessita, né, para viver. E aí a gente foi lá para o texto de Mateus 6:33. Buscai, pois em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vós serão acrescentadas. Só que aí esse texto, normalmente a igreja usa de uma maneira completamente deturpada, que aí começa a ler a partir do 25 agora, para a gente entender o que Deus está falando, como o salmista também falou aqui. 25. Por isso vos digo, não andais ansiosos pelas vossas vidas, quando ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que o que veste. Tudo. Tá bom, até aí tá bom. Se você continua até o 33, você vai ver que basicamente ele está falando de três coisas. Deus vai nos suprir com comida, com bebida e vestimenta.
E é isso que tem que ser o necessário para a gente ter essa satisfação, essa plenitude de que Deus cuida, zela dos seus. Amém? O Salmo 23, ele muitas vezes é tirado de contexto. E um dos piores erros e mais comuns que as pessoas cometem é: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Associando a não faltar nada o fato do Senhor ser pastor. O cuidado do pastor com a ovelha é um ato contínuo. Certo? Um ato contínuo. Baseado na interpretação nova que vocês têm, dada pela hermenêutica. Como aplicar o resto do Salmo nos dias de hoje? Então, esse Salmo ele é muito lindo porque ele nos permite enxergar, se a gente... Posso ler o restante? Pode. Olha só, o Salmo começa com: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí ele vem: ele me faz repousar em pasto verdejante, leva-me para junto de águas de descanso. Já começa a falar de provisão. Sempre você vai notar que há aqui uma proteção ativa de Deus. Não é uma relação como se Deus estivesse longe, lá no céu, e a gente estivesse aqui distante. Você vê o salmista declarando algo que está perto. E aí, mais adiante, a gente vai ver isso com mais clareza. Que ele vem e diz: ó, refrigera minha alma. Vai falar de problemas relacionados à alma. Quantas pessoas dentro da igreja hoje não conseguem dormir em paz? E ele fala desse refrigério, né? E aí ele diz: guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. E aí é um segredo aqui, porque se ele te guia, e é uma guiativa, ele diz: guia-me, Deus está guiando, eu me submeto, ele é pastor e eu estou obedecendo, e se eu ando na justiça dele, essa paz me encontra, né? E aí a gente continua: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque estás comigo, a tua vara e o teu cajado me confortam. Então, ainda que haja um perigo iminente, a confiança é total de que o pastor está ali presente, cuidando, zelando, né? E simbolicamente o cajado, né, e a vara dando essa noção de segurança, de como que o pastor as usa para proteger as ovelhas. Prepara-me um banquete, está falando de mesa, está falando de intimidade, está falando de algo relacional, que hoje eu acho que é o problema básico, né, da igreja, essa falta de relacionamento mesmo com Deus. Então, ele fala de preparar um banquete diante dos inimigos. É claro, o salmista aqui a gente conhece, tinha inimigos, mas ele está falando aqui de algo que é mais importante que os inimigos, essa presença íntima de Deus na vida dele. E aí ele diz: unge-me a cabeça com óleo. O óleo é sinal de alegria, mais uma metáfora, dizendo: mesmo que tenha alguém que te persiga, mesmo que tenha alguma adversidade, a alegria dele estava presente na vida do salmista. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Mais uma vez você vê uma questão ativa: me seguirão, né? E aí diz aqui: habitarei na casa do Senhor por toda a eternidade. Aqui tem um debate que eu achei bem profundo na breve leitura, porque dá a ideia também como se ele estivesse fora e quisesse voltar a ter essa presença na casa do Pai. O comentarista ali faz esse breve comentário, mas eu não me aprofundei nisso, mas dá essa ideia de que ele está se sentindo agora como se ele tivesse voltado a ter essa intimidade na casa do Pai, na casa do Senhor dele, né? Que ele trata como uma metáfora, chamando de pastor. Então, o que você vê no conjunto nem permite a pessoa fazer uma interpretação muito errônea,
Mas quando se pega um texto isolado e se explora ele só naquela parte, nada me faltará, é tudo que o mundo quer. Um discurso completamente fora do fraco, né? Fraco, A mas... partir do momento que faltar, então Deus já Exatamente, exatamente. E aí não tem a plenitude, né? Não tem a satisfação, não tem esse contentamento que ele também usou. Eu acho que é uma das palavras mais aplicáveis aqui também, né? Porque esse contentamento está nessa relação íntima, né, do salmista com o próprio Senhor. Mais algum? Não? Não. Alguém quer fazer pergunta? Só um comentário. Aqui a Bíblia, a mensagem, versão a mensagem, ele vai dizer sempre: ó eterno meu pastor. Não preciso de nada. E eu comentei com eles ali que uma coisa é o foco na precisão e outra coisa é o não vai faltar. A visão aqui é que se Cristo for o meu pastor, acabou. O que eu preciso? Ele. Preciso dele. O resto é o resto. Não é o foco. Por quê? Vamos fazer uma comparação, que é a figura. Quem foi Davi? Davi foi pastor. Então, pastor de uma ovelha. Davi lutou contra um leão, Davi lutou contra o urso, para quê? Para defender a ovelha. Ele não lutou contra nenhum tipo de animal quando era rei. Ele, como pastor, ele era um menino ainda, era um adolescente. É tanto que na batalha lá com Golias, ele se prevalece disso, falou assim: não, eu lutei como um leão, eu rasguei. Ele tem uma versão bíblica que ele diz: eu rasguei o leão com a mão e matei o urso com as minhas próprias mãos. E o Deus que estava comigo lá é o mesmo que vai comigo enfrentar o gigante. Ou seja, a confiança de Davi, ela está baseada na figura desse pastor que tudo supre. O pastor era o que cuidava das ovelhas. Aí, a figura do pastor Davi fala do óleo ser ungido. Tem um estudo que diz que era comum aos pastores colocar óleo na cabeça das ovelhas para espantar as moscas que ficavam rodeando os olhos das ovelhas e poderiam provocar infecção nas ovelhas. Ou seja, além do óleo ser alegria, também era cura. E aí, o outro, podemos espiritualizar a coisa. Aí vem da cabeça, por quê? Salmo 133. Unge a minha cabeça com óleo para dizer, a unção vem do céu, vem de cima, vem de uma autoridade. Ou seja, olha a analogia que a gente abre agora dentro da interpretação correta do texto. Não de qualquer coisa, não de um fato isolado. Certo? Aí, preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Vamos ser sinceros. Quem aqui se alegra mais na presença dos amigos ou do que dos inimigos? Não é? É mais fácil se alegrar na presença dos inimigos ou dos amigos? Dos amigos. É dos inimigos, gente. O meu inimigo me vê feliz? Mas você não tem contato com o seu inimigo lá e você vai Não, ficar... mas olha só. O que o salmista está falando, é que está na presença. O que o salmista está falando é: ele vai fazer um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Ou seja, enquanto os meus inimigos estão preocupados em me derrubar, eu estou festejando. Eu estou tão protegido por esse pastor que enquanto eles tramam contra mim, eu estou descansando. Eu estou comemorando. Por quê? Quem me garante é o pastor. Os inimigos estão perdendo a noite, maquinando contra mim. E eu estou curtindo a vida. Por quê? Quem me garante é o pastor. Está vendo? Então, quando a gente se coloca na função de ovelha, o pastor é o responsável por tudo.
se transfere tudo para o pastor. É o pastor que tem que cuidar de tudo. E detalhe, João 10. Eu sou o bom pastor. Conheço e delas eu sou. Aí tem relação. Porque ser conhecido da ovelha é uma coisa e conhecer a ovelha é outra. Tem muita gente que se diz ovelha, que o pastor até conhece, mas ela não conhece o pastor. Porque ele diz assim, eu sou o bom pastor, eu falo e as minhas ovelhas ouvem a minha voz, entendem o comando da minha voz e me obedecem. Característica da ovelha, obediência. João 10 também. O pastor vem, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Não é assim com o pastor. Porque o pastor fala e as ovelhas o seguem. Certo? Olha quanta figura a gente tem agora nessa análise. Que a premissa do grupo foi o quê? Não fazer interpretação errada. O foco isolado. Quando você passa a analisar todo o salmo, olha quanta coisa tem boa para você falar em detrimento de uma só que prevalece, mas é a ruim. Beleza? Alguém quer fazer algum comentário? Não? Então. Muito bem, gente. Deixa eu ver que hora que nós temos aqui. Ó. Obrigado pela maravilhosa experiência que vocês me proporcionaram. Foi uma aula bacana, embora tenha sido meio pego de surpresa, mas foi muito bom estar aqui com vocês. Você foi pego de surpresa da aula? Me avisaram com pouco tempo. Era outra professora que estaria aqui, mas ela não pôde vir. Mas eu espero ter a oportunidade de estar novamente com vocês. Me coloco à disposição de vocês para sempre que precisarem de trocar ideia. Meu contato acho que está lá no grupo. Se quiserem salvar, está de boa. Prometo a vocês que o trabalho de vocês vai ser leve, vai ser tranquilo, vai ser parecido com o que vocês executaram aqui. Certo? Vai ser parecido. Já podia até tornar isso aí, tá bom? Ó, em caso você se esqueça, vai estar gravado. Muito bom. Pô, Vocês querem que já deu trabalho? Não. Aceita como trabalho. Hã? Aceitar como trabalho? Não, aí eu tenho que dar 10 para a Sara, o tanto que ela falou. Aí... Então, gente, mas ó, eu agradeço a Deus pela vida de vocês, porque o fato de estar aqui exige um exercício muito grande da minha parte e eu entendo isso como um ministério que Deus colocou na minha vida. Para mim é prazeroso. Para mim é prazeroso ficar horas e horas debruçado e transmitir conhecimento. Obrigado pela paciência que vocês tiveram. Eu espero que não tenha sido cansativo nem chato. E, se Deus nos permitir, eu espero encontrar vocês novamente aqui. Senhor meu Deus, graças te damos. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu favor. Graças te damos, Senhor, por mais uma aula concluída. Que agora, Senhor, o Senhor seja misericordioso conosco e principalmente com estes alunos e capacite-os, Senhor, a desenvolver o trabalho que vai ser só formalidade para dar a nota desta matéria. Mas eles não são medidos pela nota que tiram no trabalho, Senhor, são medidos pelo desenvolvimento que estas aulas produzem no caráter cristão desta turma. Que este caráter cristão seja forjado, experimentado e que a partir de agora, estes alunos aqui sejam mais criteriosos ao analisar a tua palavra. E que sempre que for necessário advertir, corrigir, admoestar alguém, que eles o façam no amor e temor do Senhor.
Que o Senhor coloque palavras sábias, que o Senhor coloque palavras doces, que o Senhor possa quebrar todo tipo de rancor ou de não aceitação, para que eles tenham a eficiência na comunicação da mensagem. Que eles possam, a partir de agora, Senhor, multiplicar esse conhecimento e que o exercício hermenêutico possa ser praticável dentro da igreja deles, para a honra e glória do Teu santo nome. Leva-nos de volta, Senhor, aos nossos lares. Protege-nos, Senhor, de todo tipo de acidente de trânsito. Amanhã, Senhor, que é o dia de domingo, para aqueles que vão descansar, que o Senhor repouse sobre eles a Tua graça e restaure as suas forças, o seu vigor. Aqueles que terão compromissos na Tua casa, que possam fazer com excelência para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Deus abençoe a todos.